Olá, sejam todos bem-vindos ao Sobrado Amarelo. A gente está de volta para falar sobre sustentabilidade com a Su Ribeiro, ouvindo a todos os comentários que vocês nos deixaram. A gente tratou de pôr isso em ação. Muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram. E se você ainda não viu o vídeo da sustentabilidade para além da placa solar, depois que terminar aqui, você corre lá e assiste para ficar inteirado das práticas sustentáveis todas que a gente comentou também lá. Já encaminhe esse vídeo para todo mundo, curte também, que eu tenho certeza que o conteúdo que a gente trouxe aqui é de muita utilidade para que todo mundo fique bem informado e possa tomar melhores decisões nas suas casas. Vamos receber no Sobrado novamente a Su Ribeiro. Então, pode entrar, Su! Sinta-se em casa! Seja bem-vindo ao Sobrado! Muito obrigada, Nay. É um prazer estar aqui de novo. Fico feliz de você ter me chamado e a gente poder explicar um pouco mais sobre, o que a gente falou anteriormente, né. Sim, estamos muito felizes, Su, de receber você aqui. Muito obrigada por ter topado mais essa visita. E obrigada a todo mundo que comentou lá no nosso vídeo. A gente ouviu muitos comentários que a turma mandou, né, Su, para preparar esse retorno, esse segundo vídeo. É, foi muito legal que todo mundo, né, comentou um pouquinho, algumas pessoas falaram que vai fazer na casa delas, então foi muito legal ver a interação de todo mundo. Foi, foi um feedback muito bacana e a gente pôde ver também o quanto esse tema é de interesse, né, Su, do pessoal e, de fato, a gente tem muito a contribuir, né, muito a passar para as pessoas já aplicarem nas suas casas. Sim, nossa, tem tanta coisa que a gente pode simplesmente entrar dentro do assunto e ir, né, tão profundo, que eu achei muito legal a gente poder trazer um pouco mais e poder meio que explicar passo a passo para as pessoas conseguirem chegar a encontrar produtos que sejam sustentáveis e conseguir aplicar na casa delas gastando pouco, né. Sim, é verdade. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Então, vamos lá, Su, para o primeiro item aí que a gente preparou, que a gente pode trazer para as pessoas aplicarem nas suas casas hoje, agora, algumas estratégias aí sustentáveis. É. Então, uma das primeiras coisas, assim, que eu percebi, que até alguns amigos me vieram perguntar, foi a questão de como proteger a parede do sol, né. Porque a gente sabe que tem alguma parede da nossa casa que vai pegar mais sol, então ela vai ficar mais quente, vai deixar o ambiente mais quente, e muitas vezes a gente não sabe como proteger essa parede, né. Então, uma das dicas você pode pintar essa parede de branco na parte externa, né, de branco ou uma cor clara que reflita o sol, porque todas as cores que conseguem refletir o sol, provavelmente a temperatura não vai entrar dentro da casa e, né, a sua casa vai ficar um pouquinho mais fresca. E tem outras maneiras também, como vegetação, se você tiver alguma planta ou, né, poder plantar alguma coisa ali em frente, vai tanto melhorar a qualidade do ar, quanto proteger, né, aquela parede do sol. E também, né, algumas pessoas colocam toldo ou qualquer elemento que você consiga proteger aquela parede, né, do sol, e vegetação, as pessoas chamam de parede verde, né, que é aquela vegetação que vai na parede, também ajuda a resfriar a própria parede e as plantas recebem sol. Mas é claro que, né, aí você tem que ver quais plantas podem ficar expostas ao sol e tudo mais. Mas essa é uma das grandes, coisas que vão fazer diferença na hora de proteger a parede, né.
Sim, então se você está considerando aí pintar, né, a sua casa, também vale a pena já considerar, né, Su, essa ferramenta aí, ainda mais se alguém já está com essa questão, então fica aí a orientação do tom da tinta e conciliar com a vegetação também, sendo possível, né? Certamente vai levar um resultado bem interessante. Sim. E aí, falando de tinta, aí a gente entra na parte de que tinta escolher, né? Uhum, Tanto para a parte externa quanto para a parte interna, né? uhum, Porque, como a gente chegou a comentar no outro vídeo, algumas tintas têm o composto orgânico volátil, que é chamado tanto de COV como VOC, né? E esse composto, ele é como se fosse uma toxina. Então, quando ele entra em contato com o ar ou com até mesmo a luz do sol, quando esquenta muito, ele libera essa toxina e faz mal para a saúde, faz mal para nosso sistema respiratório, pode causar dor de cabeça, enfim. E algumas pessoas não têm esse conhecimento de que elas devem procurar por tintas que tenham o baixo COV ou zero, né? E assim, a maioria das tintas, algumas delas, né, vem escrito que é sem cheiro. Geralmente as que são sem cheiro são as que têm menos COV. Então, quando você procurar, é uma das coisas que ajuda você a distinguir. Mas tem algumas especificações que a gente pode olhar que a gente vai conseguir ver, né, a quantidade de composto volátil que tem na tinta. Eu entrei no site da Souvenir, mas pode ser qualquer outra tinta, qualquer outra marca, né? uhum, Porque a tinta, ela tem que ter alguns compostos químicos, claramente, mas a gente tem que estar atento aos compostos que a gente vai colocar, principalmente dentro da nossa casa, porque é o ar que a gente vai respirar a maior parte do tempo, né? uhum, Então, por exemplo, as tintas que são à base de solvente, que é essa aqui, por exemplo, ela é uma tinta que provavelmente vai ter um nível alto de COV, tá. porque tudo que você precisa usar água ras para limpar o pincel, coisas que não saem tão fácil com água, provavelmente ela tem uma química um pouco maior. Uhum, Então, por exemplo, essa da com base de solvente. Aí, quando você entra aqui no site, você tem que ir lá embaixo e entrar nesse boletim técnico, legal. porque é aqui que vai mostrar o composto. Aí, Uhum, quando você entra aqui, você vai achar todos esses, né, especificações. uhum, Aí aqui tá o teor de composto orgânico volátil. uhum, E assim, o que a, as pessoas falam e a gente acha escrito, comprovado cientificamente, que 100 gramas por litro uhum, é o máximo para você respirar, assim. Então, essa aqui, por exemplo, tem 730 gramas por litro. uhum, Essa já não é uma tinta ideal para dentro de casa, porque é muito composto orgânico volátil. uhum, Mas essa tinta aqui, se a gente olhar aqui, ela é para área externa. Então, tá tudo certo, tecnicamente, mas a gente sabe que não é o ideal. Se a gente for olhar na tinta aqui, quando uhum, eles vendem como exterior e interior, para exterior e interior. uhum, Então, se a pessoa não sabe, ela acaba comprando essa tinta para interior uhum, e acaba, né, respirando todo esse composto químico. uhum, Aí, a gente tem essa outra aqui,
que também é da Souvenir, mas aqui, né, você vai conseguir ver a diferença. Aí a gente vai lá embaixo de novo, boletim técnico. E aí aqui, o composto aqui, teor de composto volátil, orgânicos voláteis, é de 3 a 20 gramas por litro, ou seja, é uma diferença enorme. Muita E diferença em Su, e com referência naquele parâmetro que você nos falou de 100 gramas por litro, ela até está num nível assim excelente, né? De sim, 3 a 20, muito é. legal. Então, essas coisinhas assim que né, muitas pessoas não sabem que elas têm que Uhum, olhar, e faz toda a diferença, porque é o ar que você está respirando, né. Então aqui até fala concentração máxima de 100 gramas por litro, uhum, mas, esse produto é 3 a 20. uhum. Então esse é um das observações, uma das coisas que as pessoas têm que ver. Se você consegue ter acesso à sua tinta, o site, né, da marca que for, ótimo, mas se você não souber como fazer isso ou, né, você não sabe se a tinta que você está olhando é a tinta que você vai comprar, pergunta para quem está lá na área de vendas e fala: "Olha, eu quero que seja, eh com baixo composto, orgânico volátil", e mostra essa tela para a pessoa, porque eles têm que saber, né, onde que eles encontram e te mostra: "Não, esse aqui realmente é menos de 100 gramas por litro", enfim. E assim, isso vale, né, para todas as marcas de tinta. Esse exemplo, né, que a SUS trouxe é de uma marca em específico, mas a da sua preferência vai ter essa informação e também disponível no site. Então, se vocês também quiserem procurar no site, entre as diferentes marcas também, né, Su? Fazer essa É, pesquisa prévia também, a loja. E, claro, chegando na loja, confirmar, né, com o vendedor lá na loja as informações com eles de cada produto, porque ficou muito interessante sua aqui que você trouxe. Cada produto vai ter a sua variação, né? Então, não é que a marca X, todas as tintas dela já estão na categoria abaixo, ou todas as tintas dela extrapolam demais esse parâmetro. Tem que olhar produto a produto, né? é. E uma dica, assim, que é mais fácil de você saber que se a tinta é baixo, COV, se ela é à base de água. Não Uhum. significa que todas as tintas à base de água vão ter baixo COV, Uhum. mas todas as tintas COV vão ser à base de água. Tá. Então, esse é um parâmetro, assim, que dá para você saber por onde escolher, né. Uhum. A próxima dica, são as plantas dentro do ambiente, né. Uhum. A planta sempre vai melhorar a qualidade do ar, então sustentabilidade é você também melhorar a qualidade do ar, não só, né, proteger a sua casa e enfim, né, reduzir economicamente seus gastos, mas também melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade do ar. Então as plantas, elas vão melhorar o oxigênio, elas vão, eh, trazer mais umidade, né, para casa, dependendo, né, do clima. E aí você deve escolher as plantas que são, para interiores e plantas que às vezes até precisam de menos manutenção, né, porque às vezes a gente não tem tempo de ficar cuidando de planta, né. Então, uma delas é a espada de São Jorge, que ela libera mais oxigênio, então a manutenção dela é muito pouca, né, então é mais fácil. Depois tem a jiboia, que ela também tem uma manutenção muito fácil e ajuda na
melhora do oxigênio. E a terceira planta é a lírio da paz. O lírio da paz, ele consegue controlar a umidade do ar. Então, às vezes, né, dependendo do local que você tá, se é um local muito úmido, o lírio da paz já consegue controlar. Então, você tem que saber a localização que você tá, se é mais seca ou se é mais úmida, né? E aí, obviamente, você vai escolher uma planta que se adequa e te dá aquilo que tá faltando ou controla aquilo que você tem de excessivo, né? No ar. Pois são plantas bastante conhecidas, nossa, e de bastante fácil acesso para nós aqui, né, no Brasil Sul. Né? Tranquilamente a gente consegue encontrar elas. É. E, E e sem é isso. contar também no bem-estar que as plantas propiciam, né, também para a gente nos ambientes. É, então. Porque é tão gostoso, né, a gente ter plantinhas. Eu tenho várias plantinhas, mas eu adoro, eu sou suspeita para falar. E a próxima dica são os móveis. Como escolher móveis sustentáveis, né? Então, assim, você tanto pode reutilizar móveis, né? Muita gente até gosta de pintar e reformar um móvel. Isso você já está sendo sustentável, porque, né, você está reutilizando um material, você não está jogando fora. Mas se você for comprar um móvel novo, algo do tipo, você pode simplesmente olhar na etiqueta e Uhum, ver se a madeira é madeira de reflorestamento. uhum, E tem uma empresa específica que faz o reflorestamento, né, das madeiras, enfim. E aí essa é a etiqueta de reflorestamento. Ela sempre vai ter o FSC, a organização que faz esse reflorestamento. uhum, Então, achando essa etiqueta, você já sabe que seu móvel é sustentável e você já está contribuindo para o meio ambiente. E isso é relacionado a qualquer tipo de madeira. Inclusive, aqui, que a gente constrói com madeira, né? Todas as casas são feitas de madeira. Quando os profissionais querem que a construção seja sustentável, eles só compram madeiras que têm o selo FSC, que garante que as madeiras são realmente reflorestadas e são sustentáveis. Aqui vale acrescentar o ciclo de vida útil desse mobiliário ou desse objeto que você trouxer para dentro da sua casa. Então, do momento que você compra, utiliza e descarta, lá no início da compra, ter sido uma compra consciente, você ter escolhido a peça com autonomia, com confiança, com segurança das dimensões que aquilo tem, que vai servir para o seu ambiente, que vai ser útil. Aí a gente passa pela utilidade dele, quanto tempo aquele objeto, aquele imóvel vai te ser útil. Tem como você prolongar um pouco o uso dele, no momento que ele começa ali a chegar na reta final da vida útil dele, pensar aí na forma do descarte ou ainda no reparo. Se eu fizer um reparo, será que eu consigo estender um pouco a vida útil dele? Ou não, não vai dar. Então, como que eu descarto da melhor forma esse objeto, esse mobiliário? Nas cidades é costumeiro ter uns lugares específicos onde você descarta tanto material, resto, né, de construção civil, alguns materiais que a gente não consegue descartar no lixo, né, móveis, mobiliários, colchão. Existem esses centros nas cidades que recebem esse material, então procure na sua cidade onde é esse local para você se atentar ao descarte, ao melhor descarte possível que puder dar a esse mobiliário, objeto ou material. É, e é muito legal ver essa parte, né, mesmo do ciclo de vida, porque às vezes a gente não pensa muito no como foi feito, nesse processo inteiro, né? Uhum. E assim, eu acho muito legal, pelo menos, assim,
olhar, tá, qual que é a matéria-prima? As empresas que estão fazendo isso, elas estão repondo a matéria-prima de volta. Depois, o processo que leva para ele chegar até a loja, enfim, porque empresas locais vão gastar menos gasolina para levar até as lojas mais próximas. Então, querendo ou não, você já está contribuindo com o meio ambiente dessa forma, menos, né, CO2. Aí você compra, enfim, vê lá tudo que você precisa, compra, usa, e aí é isso que você falou, depois a parte do descarte, né? Saber descartar, enfim, levar para esses postos de descarte. Então, todo esse processo também faz parte da sustentabilidade do móvel em si, né? Então, daí depois a gente tem as cisternas de parede. Aí aqui a gente entra um pouquinho na parte de economia de água, né? E aí, as cisternas de parede, elas funcionam como se elas fossem um tanque de captação de água, mas que elas não precisam ser enterradas, né, no solo, né? Elas podem ficar expostas, na parede. Só que é claro que ela não vai estar embutidas na parede, elas vão estar expostas, mas você pode, né, conversar com o seu arquiteto ou alguém que consiga decorar, porque ela não tem uma estética muito bonita, mas ela com certeza vai te ajudar a economizar água. Então, ela é conectada ao seu a sua calha, né? Que coloca, que deixa a água escorrer até ela, enche, e ela é vedada, então não tem como nada além da água que vem da calha que está conectada entrar nessa cisterna. E aí, do lado de fora, ela tem uma torneirinha. Então, você só encaixa a mangueira e usa para regar as plantas, enfim, para o que você precisar. E o que eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre isso foi que o preço dessas cisternas, pelo menos, né, numa das empresas que eu vi, é em torno de R$ 1.500. Então, assim, o valor que você investe nessas cisternas, provavelmente em um ano você já economizou aquilo em água e Uhum. provavelmente, né, bem, bem mais que o próprio valor da cisterna, né? Uhum. Muito legal, o Sul também é um grande aliado aí, né? Então. E, e aí, nessa parte de economia de água, também entra o vaso sanitário, tem dois fluxos, né? Uhum. Então, ele também ajuda bastante Uhum. nessa questão de economizar água, de você saber usar o sanitário, né? Quando é só líquido e quando tem sólidos, a, ele ajusta a quantidade de água que sai do sanitário, né? Uhum. Então, esse também com certeza ajuda muito. E eu acho que a última coisa que eu tenho em mente, assim, que eu falei no outro vídeo também, são os hábitos, Uhum. né? Os hábitos são 50% de tudo, né? Então, você pode aplicar tudo isso, mas também tem que ter seus hábitos sustentáveis e tudo mais para saber usar isso com consciência. Uhum. Acho que é essencial. Com certeza, Su, isso é fundamental, essa atitude, né, mais proativa, voltada para os hábitos e para uma linha também de pensamento sustentável, a busca por materiais, né, a busca pelo bom uso dos materiais, móveis, objetos, que você trouxer para sua casa. E vale relembrar também aqui, Su, como lá no primeiro vídeo a gente trouxe que as casas são a maior parte de consumidor da energia, né? Uhum, Eu uhum, acho que vale a pena lembrar dos selos dos eletrodomésticos também. Essa informação já é bastante disseminada, mas vale a pena ressaltar que
sim, os selos indicadores de consumo de energia dos eletrodomésticos, eles também indicam, né, essa eficiência desse eletrodoméstico. Então, começando lá pela letra A, como a maior eficiência energética, e depois ele segue as letras do alfabeto aí, B e C. E eles também são bons aliados em atitudes sustentáveis aí para as nossas casas, considerando que as casas são a maior consumidora de energia. É, isso é verdade. E assim, é aquela coisa, quando a gente vai comprar uma geladeira, um fogão, qualquer eletrodoméstico que seja, tem, né, a gente sempre vê os selos, mas Uhum, muitas vezes as pessoas não conseguem identificar o que que significa, exatamente o uhum, que que é. Então, eles, né, como você explicou, eles são para economia de energia. uhum, E assim, muitas vezes a gente encontra, por exemplo, o eletrodoméstico que tem o selo A, que é uhum, o que mais economiza, ele vai ser um pouquinho mais caro. Mas é aquela coisa, quando você começa a usar aquele eletrodoméstico num período de 1 ano, o A vai ter coberto o preço extra que você comprou, né, e enquanto o B não vai, obviamente não vai cobrir, vai estar gastando ainda mais, né, daquele valor extra que você poderia estar economizando. a conta da energia, né? É, Então não vai no bem ali, mas vai estar na sua conta de energia, exatamente. enquanto E você tiver, né, esse é. eletrodoméstico. É, Então, às vezes, as pessoas acham que: "Nossa, eu vou economizar agora, porque, esse aqui tá 1.500, eu vou comprar esse que tá outro aqui que é 900". é, Ah, nossa, fez um super negócio. Mas, no é final verdade. do ano, o que ela gastou de eletricidade foi muito mais que essa diferença, né. É. Então eu acho que essas são todas as dicas que a gente pode passar hoje, e eu espero que as pessoas consigam aplicar um pouco mais nas casas delas, que elas vão comprar essas coisas com mais consciência e falar com o vendedor: "Olha, eu quero assim, assim, assado". Me ajuda aí, né? Me ajuda a achar aí. Uhum. E comentem aqui no vídeo quais dessas ferramentas que a gente trouxe vocês vão conseguir já aplicar na casa de vocês. A gente falou sobre algumas ferramentas sustentáveis para aplicar em casa hoje. Deixa aqui para gente o que você descobriu de novo e qual delas você já vai utilizar. Su, muito obrigado por mais essa visita. Foi Eu uma que delícia agradeço. ter você aqui. E quem quiser saber mais coisas, comenta aí, gente, que a gente traz mais vídeo, né, Su? Isso, exatamente. Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui de novo e falar mais um pouco, explicar mais um pouco. E, né, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo ou com a Nai e a gente esclarece o que for preciso. Deixa aí, Su, o seu arroba para eles te acharem, entrarem em contato, quem ainda não te segue. O meu arroba é Suelen R Trip, com 2 P's, e vocês podem me achar no Instagram e me chamar pelo direct que eu respondo. Foi demais, Su, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal, até a próxima! Tchau.